E é por aqui que a gente começa a nossa jornada. A primeira questão que a gente precisa discutir é o seguinte: o consultório é uma empresa, independente do seu tamanho, do seu perfil, do seu porte, o consultório é uma empresa e precisa ser encarado como tal. Se o consultório é uma empresa, você, cirurgião dentista que resolveu montar um consultório, se torna o quê? Um empresário ou uma empresária. Quando eu sou empresário, eu preciso entender de outras habilidades e ter outras habilidades que eu não tenho como cirurgião dentista. Para eu ser cirurgião dentista, eu costumo dizer que a gente precisa ter mão e cabeça, ou seja, pensar clinicamente da melhor forma possível, ter uma visão clínica muito ampla do que é resolver aquele tipo de problema clínico que eu tenho na minha frente e a habilidade de executar aquele tratamento, seja ele uma prótese, uma restauração, seja o que for, uma cirurgia. Então eu preciso ter esse domínio de habilidades. No entanto, quando eu resolvi montar um consultório e me tornei, portanto, um empresário, eu preciso começar a dominar outras disciplinas, outras habilidades que eu não tinha antes. E a gente não tem essa formação, essa prática na faculdade de um modo geral, não é mesmo? Por isso que a gente vai conversar sobre esse assunto aqui. Então o primeiro ponto que eu quero te dizer é que o consultório é uma empresa e, sendo uma empresa, você precisa encará-la como tal. Precisa se enxergar empresário. Os primeiros passos que a gente precisa dar para isso, o primeiríssimo passo é você entender que, por ser uma empresa, você precisa ter tudo que você for fazer, as suas contas separadas. O que significa separar as contas? Significa que todas as entradas e saídas que são referentes ao seu consultório devem ser anotadas e controladas de uma forma separada do que você vai fazer com a sua vida pessoal. Então, o gasto que você tem lá com a fralda do seu filho, com a comida do cachorro, com a conta do supermercado da sua casa, e seja o que mais você gastar com as suas viagens e o que for pessoal, deve ser anotado totalmente separado. Se você puder ter fisicamente duas contas, melhor ainda, porque isso vai facilitar a conta onde o dinheiro entra e onde o dinheiro sai. Facilita muito para a sua disciplina desse registro. Mas o mais importante nesse momento é que você tenha o controle, as anotações absolutamente separadas. É muito comum a gente ver que consultórios de colegas, o colega acha que o problema está no consultório, quando a gente vai ver, na verdade é porque ele está na sua vida pessoal descontrolado e acaba gastando mais do que o seu consultório pode gerar para ele estar gerando. E às vezes tem até uma boa lucratividade, porém não está suprindo o que ele está querendo gastar, porque realmente há um desequilíbrio aqui. Então a primeira coisa que você precisa fazer é separar as contas, ok? E para o pensamento empresarial, já que ser dentista é uma coisa e ser empresário é outra, a gente precisa aprender que a gente tem que ligar um botãozinho na cabeça. Um não, dois. Eu costumo dizer isso, né, que a gente tem dois botões aqui na cabeça que ligam para a gente o pensamento empresarial. O primeiro botão é a gente entender que o consultório é uma empresa, como eu já falei, e a partir daí assumir que uma empresa, um negócio foi feito para dar lucro. Só que quando a gente fala em lucro, quando a gente fala em resultado, parece que isso soa esquisito para nós, cirurgião dentista, não é verdade? Soa meio estranho, mas não deveria. Porque se você está diante de um paciente, ele tem um problema, você oferece um tratamento, ele concorda com você ou negocia uma forma de pagamento disso e comprou esse tratamento de você, significa que você vai gerar um resultado. E esse resultado ético e correto é exatamente a sua subsistência, de uma forma correta. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que a gente entender que esse negócio foi feito para dar lucro é um pensamento necessário. Quer ver um exemplo? Se você estivesse montando uma loja de roupa ou um restaurante, você não faria todo o possível e tudo que está na sua cabeça para conseguir um bom resultado? Só que você montou um consultório e por alguma razão parece que este botão não liga. Não é interessante? A gente quer exercer a profissão da odontologia, mas esquece que o negócio consultório, que é diferente de ser cirurgião dentista, precisa dar lucro. E é deste lucro ético e correto que é de onde virá a sua subsistência correta e ética também. Então, o primeiro botão que precisa ligar é o seguinte: eu sou um dentista, ok, mas eu tenho um consultório e esse consultório é uma empresa e precisa dar lucro. Segundo botão que você precisa ligar, que faz parte desse conjunto, é definir para você um público-alvo. Se você define um público-alvo para você, automaticamente todo o projeto se desenha na sua cabeça. O que é essa história de público-alvo? Público-alvo é aquele grupo de pessoas
para o qual você será excelente e imbatível. Olha para cá, não dá para você ser excelente para todo mundo, não dá. Então, todos os profissionais de marketing, os gurus de marketing entendem e repetem isso, que para eu ser excelente eu tenho que saber para quem eu vou ser excelente. Então, por exemplo, se minha clínica vai ser para um público classe A, por exemplo, bom, então eu tenho que ser excelente para um público classe A e saber montar o meu negócio com um público classe A. Se a minha clínica vai ser para um público classe C e D, eu tenho que ser excelente e saber como pensa o público C e D. Se a minha clínica vai ser para velhinhos, eu preciso saber como pensam os velhinhos, o que eles querem, como que eles entendem que seria um tratamento ideal, a clínica ideal, o atendimento ideal, o funcionamento ideal da clínica. Se minha clínica for para adolescente, como é que é uma clínica para adolescente? Que cara ela tem? Como que ela seria? Dá para começar a entender o que eu quero dizer? Então, quando a gente fala em primeiros passos de uma clínica, a gente está dizendo, olha, começa separando as contas e fazendo as anotações separadas. Você já entendeu isso. E aí você liga esses dois botões. Você vai entender que precisa entender que o consultório é uma empresa e agir como tal. E essa série aqui que a Mil Dental preparou para você, credenciado, é exatamente para isso. E você precisa, logo agora, a partir de hoje, começar a pensar o seguinte, qual público-alvo? Público-alvo não é quem mais te procura, é quem você deseja, é alvo, é meta. Olha, eu gostaria realmente de ser imbatível, ser o melhor aqui da minha região, da minha cidade, para adolescentes de classe A e B, por exemplo. Ou eu quero ser a melhor clínica para pessoas de um nível de idade maior. Pessoas de 50 anos para cima, a minha clínica quer que seja a referência em toda a região. Seja o que você definir como seu público-alvo, perfil de pessoas, sua clínica pode ser também, só para dar mais algum exemplo, seu público-alvo são pessoas com deficiência motora, seu público-alvo pode ser pessoas com algum tipo de patologia específica e por aí vai. Ou seja, a ideia do público-alvo é uma ideia ampla. Famílias de uma forma geral, né? Enfim, então, para quem vai ser sua clínica? Para quem ela é voltada? Para quem ela é dirigida? E aí você vai fazer todos os esforços para este público. Pô, mas Plínio, e as pessoas que não são do meu público-alvo não podem ir na clínica? Claro que podem, e serão super bem-vindas. A diferença é que você não faz esforços para trazer as pessoas que não serão do seu público-alvo. Você faz todo o seu conjunto de ações de marketing que a gente vai aprender nessa série aqui para ser sensacional, extraordinário para o público-alvo. O seu público-alvo tem que te conhecer, te admirar e te procurar. Consequentemente, eles vão falar para outras pessoas e outras pessoas que não são necessariamente o seu alvo virão. Por outro lado, quando você tenta ser tudo para todo mundo, ser bom para todo mundo, a gente não consegue e você acaba não sendo bom para ninguém. Ok? Então essa é a importância de a gente ter um público-alvo bem definido. Bom, vamos resumir o que a gente falou aqui então. A gente precisa aprender que o consultório é uma empresa, preciso pensar empresarialmente e para isso eu tenho que separar as contas, definir para mim um público-alvo e começar assim a dar os primeiros passos, ok? Começa a colocar essa parte já em prática a partir de agora e a gente se encontra na próxima aula.